Você, a gente começa com informações da chuva. Chuva que castigou Belo Horizonte, a região metropolitana, durante a noite desta quarta-feira e a madrugada de hoje. E claro, o medo por causa do prédio, que pode cair a qualquer momento, aumenta. Pois é, a gente vai inclusive a Betim conversar com o repórter Vinícius Araújo ao vivo, né, Vinícius? Bom dia para você. Então explica pra gente. Tem previsão de mais chuva? A Defesa Civil já disse o que pode acontecer com esse prédio. Como é que vai ser o procedimento a partir de agora? Olá, bom dia para vocês, bom dia a todos. Imagino que, como vocês já viram aí nas imagens, está chovendo neste momento aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O clima ainda é de muita apreensão, viu? Os moradores passaram a madrugada aqui em vigília, tentando ver a situação desse prédio que pode cair a qualquer momento. A gente está aqui na calçada, em frente à estrutura, vamos mostrar imagens do prédio que sofreu uma inclinação maior já durante a madrugada. Moradores disseram que ele estava inclinado para o lado direito, já próximo ao muro desta residência branca, um pouco menor que nós vemos ao lado, mas ele está sofrendo uma inclinação contrária, está indo em direção à rua. A construtora foi notificada pela prefeitura, deve providenciar de forma imediata a demolição dessa estrutura, mas como e quando isso vai acontecer ainda não está definido, viu? Com as chuvas, aumenta o risco do prédio desabar. A gente sabe que o terreno encharcado é um perigo, sim. A gente ainda não pode definir a causa desse incidente, se é um problema estrutural, se é algum tipo de problema na fundação do prédio. A suspeita principal é essa. Ontem mesmo, o superintendente da Defesa Municipal já nos dava essa informação. A empreiteira responsável pela obra foi notificada pela prefeitura e agora deve realocar as 15 famílias que foram retiradas das casas aqui do entorno, que ainda permanecem fechadas. Elas ainda estão na casa de parentes, mas esta estadia temporária, segundo a prefeitura, deve ser responsabilidade da empresa responsável pela obra. Agora há pouco chegaram aqui policiais militares, guardas municipais, pessoal para sinalizar o local. Até então, apenas uma equipe da Defesa Civil estava aqui, teria passado a noite aqui monitorando a situação neste prédio. Como eu disse, está chovendo, o risco aumenta. A gente segue aqui acompanhando tudo isso. Zucatelli. Tem duas questões aqui. A gente estava conversando no estúdio enquanto a gente via as imagens. Primeiro, eu vou pedir uma impressão sua, porque pra gente aqui, vendo aqui pela televisão, vendo as imagens, parece realmente que o prédio inclinou mais. Mas é uma impressão. Eu queria saber a sua impressão aí, você que passou o dia todo ontem aí, pôde ver o prédio de perto. E a outra coisa é, esses moradores do entorno não estão com medo de saques? Como é que tá? Que a construtora tem que ser responsável também pela estadia deles e pelo que pode acontecer com a casa deles, mas eles estão com medo? Olha, Zucatelli, a gente acompanhou agora há pouco aqui no local um desabafo de um morador, viu? Ele estava reclamando justamente disso, de ter passado a noite fora de casa e quando chegou aqui, bem no início da manhã, não encontrou nenhuma autoridade, ninguém das forças de segurança para garantir a segurança das residências. Enfim, ele esbravejou aqui com os policiais militares, com os guardas municipais. Isso aconteceu agora há pouco, após a chegada desses policiais aqui no local. Então esse temor existe sim, temor de saque, temor de outra situação. Com relação à inclinação do prédio, ontem a gente percebia que ele estava para o lado dessa Casa Branca, estava até bem mais próximo ao muro. Parece que ele fez um movimento contrário e está inclinando agora em direção contrária, oposta de onde nós estamos, em direção a outra rua. A gente percebe uma movimentação, aumentou também a quantidade de rachaduras, a quantidade de trincas no prédio. Os estalos continuam, são estalos da cerâmica, estalos da estrutura do prédio, ou seja, o risco aqui é real, sim. Esse prédio, se não for demolido, a tendência é que ele venha desabar e aí sim pode provocar um prejuízo ainda maior para o proprietário dos apartamentos, para os moradores aqui da região. Enfim, a situação deve ser verificada imediatamente para tentar minimizar esse dano. Prejuízo para as pessoas que chegaram a adquirir algum imóvel aí, né, nesse prédio, para a vizinhança toda dessa rua em geral. E o que eu ia te perguntar, Vinícius, se os responsáveis pela obra já se manifestaram, falaram alguma coisa sobre esse edifício aí. Edifício que tem 6 andares, se eu não me engano, né? É isso mesmo, tem um pilotis, são 4 andares de apartamento, o último andar são coberturas, então dão 5 andares de apartamentos além do pilotis. Olha, a empresa responsável pela obra, a construtora,
informou que vai prestar assistência aos moradores, mas o advogado deles ainda está em contato com a prefeitura para definir em que moldes vão acontecer essa assistência. O detalhe é que, como dissemos ontem, o proprietário da empresa é um senhor já, ele teria passado mal e ainda não deu essa resposta. Já o engenheiro disse que vai se pronunciar após apurar as causas do incidente. É com vocês. Vinícius, microfone aberto para você. A qualquer momento, então, qualquer nova informação, por favor, volte ao vivo a conversar com a gente aqui no Fala Brasil.